Agora começou lá os treinamentos, jogadores lá, Lucas Romero, hein? Pra mim, o homem teria que ser o titular contra o Mirassol. Mas confio no Wallace, viu, Pedro? Parece esse. O cara daqui a pouco vai falar assim: o Patricão tem participação aí no passe do Lucas Romero. Mas eu acho. Porque falando em postura, Pedro, eu sei que o Lucas Romero, em relação ao Wallace, em termos de fundamentos, é o seguinte: o Wallace aumenta a estatura e tem uma qualidade maior no passe. Porém, isso ele não tem conseguido fazer nas oportunidades do Cruzeiro. Porém, eu tenho uma paciência e tenho muita propriedade para falar do Wallace, que eu sou um daqueles que defendi o Wallace, inclusive para o torcedor ter paciência com ele. Porém, o Romero, nesse time do Cruzeiro, com a postura de pelo menos se entregar nas partidas, tem faltado esse elenco. E eu acho que se isso tem no Lucas Romero, nesse momento eu acho que ele é uma peça importante e eu não consigo imaginar, pelo menos nesse momento, o Cruzeiro nos 11 iniciais, aquele ideal, pelo menos na minha mente, sem o Lucas Romero, mas não sei a sua opinião acerca disso, o Wallace e Lucas Romero. Cara, assim, primeiro é necessário a gente entender as características dos dois jogadores. Acho que o Romero é um cara de muito mais mobilidade do que o Wallace. O Wallace é um atleta mais forte, de menos mobilidade, mas que ajuda muito na questão física, de duelar muito mais, de preencher determinados espaços. O ponto, e eu entendo muito, Patrick, a sua predisposição e de outros torcedores com relação ao Romero, é porque, além da identificação, o Romero entrega muito nisso que eu estou te falando da dinâmica, que faltou contra o Red Bull Bragantino. Ele gera muita linha de passe, ele se movimenta muito, ele consegue acompanhar, às vezes, as movimentações do Matheus Henrique, coisa que o Wallace tem deixado a desejar. Não sei se ele, muito por uma questão de ausência de ritmo ou o que quer que seja, mas o Romero tem esse ponto ao seu favor. Acho que o problema aí, e que muita gente tem pedido a entrada do Wallace, é que o 2025 do Romero ainda não é bom. É um jogador que já jogou muito melhor do que tem jogado hoje, mas que tem margem para ser recuperado. Eu cheguei a falar em algumas vezes na Samuca TV que o Romero, que chegou para o Cruzeiro em 2024, evoluiu muito com relação ao Romero que saiu daqui. É um Romero que consegue participar mais do jogo quando tem a posse da bola. É um Romero que tem uma liderança, que consegue ele mobilizar os jogadores e não fica só como aquele Romero lá de 2018, 2019, que era muito mais um cumpridor de função, um cara ali mais raçudo. É um cara que pode fazer mais. Então, se o Wallace, como eu falei no começo aqui da live, não aproveitar as oportunidades que está recebendo e o Lucas Romero conseguir se recuperar dentro desse elenco, ele vai assumir a posição de novo, como foi em 2024, sem dar margem para ser substituído. O Wallace tem suas características, o Caramujo pontuou sobre algo, né, quando ele fez um texto falando ali do Mônaco, do Leonardo Jardim, que é a predisposição do técnico em ter um primeiro volante muito mais físico, um cara de imposição. Isso o Romero acaba não conseguindo entregar. Mas os pontos positivos que o Romero entrega podem ser sobrepor a essa questão do Wallace, da parte física e da parte da imposição. Então, o Wallace vai precisar de ter muito mais, entregar muito mais do que entregou contra o Red Bull Bragantino em outras oportunidades, se ele quiser assumir essa posição. Mas o Romero ainda não desempenhou em 2025 o que desempenhou em 2024. Para mais de 3.000 aparelhos ligados aqui acompanhando o treinamento lá na Toca da Raposa 2, a Samuca TV trazendo todos os detalhes para você. E já vou chamar o Samuel Venâncio mais uma vez para trazer os detalhes do treinamento. Só mandando um salve aqui pro Almir Júnior, membro e parceiro da Samuca TV. Obrigado aí pela mensagem, meu querido, tamo junto. E você que tá por aqui, por favor, deixa o like, faltando aí, ó, menos de 100 likes para ultrapassarmos a marca de mais de 2.000 likes. Então, dedo no joinha, obrigado aí pela grande audiência aqui na Samuca TV. É só o início, tá, pai? Deixa eu te falar, já te falei também em relação que isso aqui vai ser uma vigília. Daqui a pouco também tem conteúdo às 11h30 da manhã aqui na Samuca TV. Samuca, Caio Jorge e Gabigol, a dupla de ataque. Além disso, o Wanderson, que foi o único jogador pedido pelo treinador, também desempenhou ali na ausência do Matheus Pereira. Daquilo que você vê em termos de atuação também lá em Bragança Paulista, o Wanderson, daquilo que falei, por ser o jogador pedido pelo treinador, será que ele está à frente do Caio Jorge? Porque o Caio Jorge e Gabigol, as melhores ações do Cruzeiro no setor ofensivo no sábado, partiu ali da dobradinha dos dois atacantes, né? É,
Para o jogo de sábado deve ser esse quarteto, né? Wanderson, Dudu, Caio Jorge e Gabigol. Agora, para a sequência, aí a gente tem que ver, né? Qual que será a ideia do Leonardo Jardim. Não sei quem estaria à frente quando ele tiver que definir por escalar menos atacantes. Aí é um ponto que vai render debate, bons debates. Eu, no meu time, quando fosse atuar contra equipes bem montadas, por exemplo, o Inter fora, o São Paulo fora, colocaria 3 jogadores no meu campo e 5 para 3 vagas. Matheus Pereira, Dudu, Wanderson, Caio Jorge e Gabigol. Aí eu deixaria com o Leonardo Jardim, viu, Patrick? É isso aí, você, Petano, em qual linha, né? O Wanderson, que pensando defensivamente é um cara que auxilia bastante pelo lado direito. O Caio Jorge também ajuda, mas ele reveza muito com o Gabigol ali na centroavança, né? Eles trocam bastante posição, apesar de ser um cara que ajuda, não tem a mesma característica do Wanderson de conseguir, né, repor, como o Wanderson já demonstrou na sua carreira. Pensando ali na entrada do Matheus Pereira como titular, seja contra o Mirassol ou não, mas pelo menos creio que o Matheus Pereira vai ser o titular dessa equipe, para você poder tirar dentro da visão do Pedro Torres de Jardim. Vai depender do adversário também, o Wanderson, que vai ter que ser contra um time que precisará mais de uma composição defensiva, e o Caio Jorge, onde um Cruzeiro precisar achar mais os passos. Como que você vê as características desses dois atacantes, que eu acho que briga por uma posição nesse ataque do Cruzeiro? Eu acho que vai depender muito da característica do adversário. Eu até comentei ontem, né, quando vocês também perguntaram sobre isso, e para esse confronto contra o Mirassol, se fosse para tirar alguém do quarteto ofensivo, eu tiraria o Caio. Acho que vai ser muito importante ter o Wanderson, ter um jogador de beirada. Repito a minha opinião de que ele fez o William crescer ofensivamente, ter a presença de um ponta de ofício ali jogando pelo lado direito. Então, por isso, eu não tiraria o Wanderson. Mas vão ter jogos onde você vai precisar de ter muito mais a dupla Caio Jorge e Gabigol. E aí o Wanderson pode sair. Vale lembrar que no único jogo do Matheus Pereira com o Leonardo Jardim, ele jogou como um ponta pela direita. Um ponta que buscava muito mais o centro do jogo, mas era um ponta pelo lado direito. Então, Caio e Wanderson brigam por uma vaga ali em caso de uma entrada do Matheus Pereira no time. Necessariamente, um Cruzeiro equilibrado defensivamente. Eu fiz essa pergunta no início da live, mas baseada agora nas escolhas do ataque que nós temos falado, Pedro, precisará mesmo sair um desses 4, pensando seja Matheus Pereira, enfim, para criar esse sistema defensivo equilibrado dentro das características que o elenco do Cruzeiro oferece para o Leonardo Jardim, ou ter uma outra forma de criar um Cruzeiro defensivamente equilibrado, mesmo mantendo esses 4 ali no meio para frente? Ô Patrick, eu acho que uma forma de criar um Cruzeiro equilibrado com esses jogadores é mudar a forma de marcação. A gente falou de um Cruzeiro defendendo num 4-4-2, né, no jogo contra o Red Bull Bragantino, e aí você pode mudar esse 4-4-2, desculpa, para um 4-2-3-1. O Wallace e Matheus Henrique defendem ele em linha, e aí Dudu, Wanderson e o Caio Jorge um pouco como se fosse uma espécie de 10, no momento onde o Cruzeiro não tem a bola. Fechariam essa linha dos 3 por trás do Gabigol. Acho que é uma alternativa. Você tem esses dois jogadores ali. Você tem jogadores fechando os lados, né? Dudu e Wanderson. Tem o Caio Jorge por trás do Gabigol como uma espécie de defensor no corredor central. E tem os dois volantes para fazer uma cobertura. Então, pensando nesse desenho, com esses 4 jogadores de frente, sem a bola o Cruzeiro se portaria no 4-2-3-1. Agora, para outros confrontos, aí eu acho que vai ter que tirar um dos jogadores ali dos 4 e colocar esses 3 atletas no meio campo, como o Samuel diz. Mais de 3.000 aparelhos ligados, todas as imagens diretamente da Toca da Raposa 2, treinamento lá no campo, os jogadores até que fim chegaram ali já fazendo todos os trabalhos. Samuca, aproveitando você aí e também que teve em loco em Bragança Paulista. Patrick. Fala, meu querido, é com você. Pois é, uma informação importante. O goleiro Otávio vai jogar hoje no Campeonato Brasileiro Sub-20. Ele não está aqui na Toca. Estão ali o Cássio, o Léo Aragão e o Vitor Lamonier. E o Otávio joga hoje contra o América. É até bacana, né? Ele vem treinando muito aqui no profissional, mas até para não perder um ritmo aí, né? Como não tem viagem,
Então ele joga a partida de hoje à tarde. Treinou ontem aqui com o profissional e desce para o jogo. Mais um jogo importante aí do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Sub-20, goleiro Otávio então diante do América. Transmissão exclusiva da TV Cruzeiro aqui no YouTube, hein, a partir das 3 horas da tarde. Muito bem falada e dá uma sequência, pelo menos, né, em termos de desempenho, para o Otávio, que tem treinado hoje no profissional, né, pelo menos na minha visão hoje, talvez ali, né, na comissão técnica, ele é o terceiro goleiro, mas tem a capacidade ali de se tornar o segundo, e muitos pedem ele, inclusive, né, como oportunidades ali como titular, é um menino que tem um grande potencial. Essa questão, né, de não ficar somente treinando, e se tem a possibilidade de também jogar, né, Pedro, ainda que pelo sub-20, extremamente importante, principalmente falando na posição de goleiro, né, que a sequência também, até nesse processo ainda de maturação que o Otávio está passando, o Cruzeiro que hoje enfrenta o América e vai em busca da terceira vitória consecutiva no Brasileiro de Sub-20, estreamos bem na Toca 1, naquela goleada contra o Fortaleza, vencemos na semana passada o Vasco em São Januário por 2-1, ou foi 3-1? Acho que foi 3-1, né? O Kaique Kenji acabou fechando ali o placar. E hoje, contra o América, buscando essa terceira vitória consecutiva para chegar a 9 pontos. Otávio estará lá em campo hoje contra o América. É importante, acho que é muito importante, Patrick, dar essa rodagem, não deixar o atleta perder o ritmo de jogo. Acho que isso é bem bacana. Tem treinado muito bem, né? O Samuel trouxe essa notícia. A gente viu também, num dos treinos abertos, naquele desafio lá, que de 7 oportunidades que o Robertinho tentou fazer com que o Otávio fosse vazado, ele defendeu 5, foi vazado só em 2. Então, é um jogador que está evoluindo e parte desse processo de evolução passa por jogar. Ele não vai conseguir essa minutagem no profissional, então ele, em alguns momentos, vai voltar à equipe sub-20 para poder atuar. Acho que um adversário interessante, o América, tem um bom time, campeão mineiro da categoria, é bacana pro Otávio. E o sub-20 do Cruzeiro começou bem o campeonato, venceu muito bem o Fortaleza, fez um bom jogo com o Vasco, né? No primeiro tempo o Cruzeiro estava bem quando sofreu o gol, volta na segunda etapa, o Cauã Batistella entra muito bem, marca 2 gols, o Kaique Kenji fecha a conta. Tem uma boa equipe o Cruzeiro Sub-20, não tem o Cauã Prats, né, que vai estar servindo a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-17, mas é um bom time, acho que é bem bacana pro Otávio voltar a ter tempo de jogo, não ficar só nos treinamentos. Acho que é um processo interessante. Não acho que vai demorar muito tempo, né? Não sei se nessa temporada ainda, mas o Otávio vai sim ter suas oportunidades no time principal, mas enquanto ele não tem essa oportunidade, joga ali no Sub-20 e ajuda muito os seus ex-companheiros. Quem quiser, então, hoje acompanhar um conteúdo praticamente do Cruzeiro o dia todo, Pedro, por isso que eu falei, né? Conteúdo o dia inteiro. Além das 2 lives que teremos aqui no período da manhã, /tarde na Samuca TV, essa que você está acompanhando, daqui a pouco, 11h30, a outra equipe da Samuca TV também estará comandando a próxima live. Acabou a live do Samuca, é o tempo ali, né? De fazer alguma coisa, Pedrão, em 3 horas na TV Cruzeiro, Cruzeiro e América. Acabou também praticamente 1h30 depois, um pouquinho mais. Tem Samuca TV novamente às 7h30 para falarmos, inclusive, dessa vitória do Cruzeiro. É aquilo, profetizar, porque a palavra tem poder. Enfim, então, obrigado a todos que estão acompanhando aqui. Eu queria chamar o Samuca, mas não sei se ele está apto lá nesse momento. Ô Pedro, bola parada do Cruzeiro, né? Uma das deficiências do Cruzeiro nesse momento, que em Bragança Paulista conseguiu ver evolução, o Cruzeiro melhorou nessa bola parada, seja defensiva ou ofensiva lá em Bragança Paulista? Não, Patrick, é um ponto que o Cruzeiro ainda não melhorou. O próprio Leonardo Jardim falou sobre isso e até o Samuel trouxe uma informação, né? Enquanto o treino não começava, e aí o torcedor estava perguntando aqui, o Samuel falou que eles estavam vendo vídeo. Então, provavelmente, o Leonardo Jardim já está levando ali as situações do jogo contra o Mirassol, principalmente da bola parada. Acho que o Cruzeiro ainda tem deixado a desejar na bola parada ofensiva e defensiva. Então, é um ponto para ser corrigido. Geralmente, nesse cronograma dos treinamentos, né, quando você tem uma semana cheia às vésperas de um jogo, bola parada, uma jogada ensaiada, tudo isso é trabalhado ali às vésperas. Então, na sexta-feira, a gente deve ter o Cruzeiro trabalhando com relação à bola parada, né, repetição, ofensiva e defensiva.
Então, o Cruzeiro ainda não evoluiu e precisa. Ano passado, o Cruzeiro não marcou gols nesse tipo de situação, né? Assim, na verdade, marcou contra o Alianza com o Zé Ivaldo, depois ficou muito tempo. Tem aquele escanteio contra o Vasco, que é uma cobrança curta para o Barreal, ele cruza e o Zé Ivaldo também faz o gol. É um ponto que ganha jogo. Acho que é unanimidade no chat da Samuca TV quando a gente fala de pontos que o Cruzeiro precisa melhorar, a questão da bola parada. O torcedor do Cruzeiro está bem preocupado com isso, não mostrou melhores contra o Red Bull Bragantino e precisa de corrigir isso para o Campeonato Brasileiro e também para a Sul-Americana. É um submomento do jogo, digamos assim, que ganha muitas competições. O Palmeiras do Abel Ferreira é um dos times referências no Brasil, né, com relação a isso. A gente tem o Arsenal da Inglaterra, que talvez é a melhor referência a nível mundial de times que se aproveitam muito da bola parada. E o Cruzeiro precisa de corrigir isso o quanto antes, e o Leonardo Jardim já fez questão de ressaltar isso. E eu lembro muito bem que naquele período ainda do Diniz, Wesley Carvalho, na verdade foi até o Wesley que falou sobre isso, Pedro, não sei se você vai lembrar, que sabia desse aspecto que o Cruzeiro precisaria melhorar, questões de bolas paradas, né? Como falamos, defensiva e ofensiva, porém a fisiologia, né, pedia para que no mínimo 48 horas de descanso para poder ser trabalhado esse tipo de fundamento. Tempo tivemos nesse momento, né? E o Leonardo Jardim, que também já dissemos sobre isso, as suas equipes também, era um fundamento que chamava atenção, tanto o escanteio e as faltas. Até no jogo treino vimos o Matheus Pereira bater falta, né? E acertando o travessão. Os escanteios do Cruzeiro não vai mais naquele primeiro pau, mas agora sim na marca do pênalti. E isso com certeza é tudo reflexo de trabalho. Samuel Venâncio, falando de bolas paradas, meu querido, fundamento que o Cruzeiro precisa melhorar. E você esteve lá em Bragança, como já falamos em várias oportunidades aqui nessa live. Qual que é a sua visão em relação a essas bolas paradas do Cruzeiro lá no sábado contra o Bragantino? Houve evolução ou ainda é o mais do mesmo? Não teve evolução não. Isso aí, o Leonardo Jardim, ele vai ter que trabalhar muito isso, viu, Patrick? E não sei como ele vai conseguir solucionar. Tem a questão de o Cruzeiro ser um time baixo, né? Com poucos jogadores aí, só quando ele tiver Juan de Neno, para ser opção aí mesmo, dá uma melhorada, eu diria. Mas fora isso, vai ser um desafio muito importante. Uma outra informação aqui do treinamento. O Lautaro Dias, ele vem fazendo um trabalho específico ali à parte. Então tá todo mundo ali no aquecimento ali, ó. O Bolassi, inclusive, está. E o Lautaro vem com um preparador à parte ali, fazendo um treinamento específico aqui no campo, na Toca da Raposa 2. Talvez aí dentro de tudo planejado, né? O Lautaro que teve toda aquela questão de se recuperar, se recuperou. Disseram que vinha treinando bem, mas o jogo lá contra o Red Bull Bragantino, ele deixou a desejar muito, né? E vamos ver. Mas hoje aqui ele não deve participar do treino com bola e sim fazer um trabalho específico aqui na Toca da Raposa 2. No momento em que termina ali aquele aquecimento, acho que a gente vai poder mostrar pelo menos um pouquinho aqui da atividade antes de encerrar. Tomara que 10 minutos para... Como é que acontece, Patrick? Tem como entrar em duas lives ao mesmo tempo, véio? Tem? Senão vai ser uma loucura aqui a Samuca TV, porque uma, a gente tá no estúdio da Agência Espacial. A outra é o Caramujo que comanda. Meu Deus! Automaticamente, para iniciar a outra, tem que encerrar. Vai ser aquilo praticamente simultâneo, né? Acabou aqui, os homens já tem que estar preparados lá, Caramujo no comando da live de 11h30. Vamos que vamos, meu querido. Se puder fazer duas lives simultaneamente também, não dá nada para nós. O nosso sobrenome é trabalho, como já diria Muricy Ramalho. Lautaro Dias. Então, já algumas informações importantes acerca do treinamento de hoje para você que está acompanhando aqui na Samuca TV. Primeiro, Matheus Pereira e Fabrício Bruno, inclusive o Fabrício Bruno aí aparecendo na tela, voltaram, né, treinando normalmente, porque não ter, o fato de não ter Não, o Fabrício Bruno foi, né, ô Pedrão? Fabrício Bruno foi. Quem não foi o Matheus Pereira, Bolassi
Só os dois. Só O os Fabrício dois, né? não foi contra o Botafogo. Ele tinha um problema pessoal. Tô em mente ainda o jogo contra o Botafogo. Bolassi, então, voltou a treinar normalmente. Vimos aí. Lautaro fazendo trabalho específico, então, novamente. Ele que jogou lá alguns minutos contra o Bragantino. E o Otávio, que não está aí no treinamento de hoje, mas é informação trazida pelo Samuel Venâncio, justamente porque hoje, às 3 horas da tarde, o Cruzeiro enfrenta o América na Toca 1 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Samuel Venâncio, tá aí preparado para trazer mais alguma informação acerca do treinamento para nós? É, só para despedir mesmo, viu, Patrick? Cortaram a nossa placa aqui e logo mais tem a coletiva do Dudu, mas aí a gente vai estar na outra live aí, então, como atrasou aqui, né? Acho que autorizaram a filmar menos. Agora começa aqui um treino, acho que vai ser um trabalho mais de posse de bola, né? Caprichar no passe. Ó, Fabrício Bruno toca para o Wallace. E aí cada um vai mudando de posição dentro do campo. Aí o Wallace toca para o Gamarra. O Pedro que saberia explicar com maestria esse treinamento. Mas é mais girando a bola ali, ó. Fabrício toca pro Rodriguinho, Rodriguinho passa, recebe na frente e avança. Tipo aquelas triangulações que acontecem no dia a dia. Tô encerrando aqui, Patrick. Vocês encerram aí, porque já o Caramujo comanda a sequência da programação aqui na Samuca TV. Tamo junto, muito obrigado a todo mundo aí, galera. Tamo junto, Samuca. Lembrando ali que o homem tá bem, olha lá, assessorado. Olha o segurança particular do Samuca ali, ó. O nosso querido que sempre tá lá em todos os conteúdos de Cruzeiro. Tá bem protegido aí, hein, Samuca? Tamo junto, meu querido. Um abraço pro Samuca. Pedro, essa live sensacional no período da manhã, despertando o pessoal, mais de 3.000 aparelhos ligados aqui, trouxemos informações importantes, falamos bastante de Cruzeiro, vimos ali Bolassi voltando a treinar, Lautaro fazendo trabalho específico, Otávio hoje vai jogar contra o América ali no Sub-20, e a expectativa para esse Cruzeiro contra o Mirassol no sábado, meu querido, qual é a sua visão? E o placar, inclusive, para sábado, eu sei que hoje é quarta-feira, mas já fala aí um pouco da expectativa para esse Mineirão. Alô, torcedores, por favor, bora bater a marca aí dos mais de 40.000 ali, para que possamos ter um Mineirão ali lotado para empurrar esse Cruzeiro para essa primeira vitória na estreia do Brasileiro, Pedro. Ô, Patrick, minha expectativa é de um Cruzeiro melhor coletivamente. O Cruzeiro melhor coletivamente, pensando no que foi o jogo contra o Red Bull Bragantino. Um Cruzeiro mais ligado. Aposto muito na vitória do Cruzeiro, mas eu vou fugir dessa questão do placar por uma questão Torcedores, calma. De não querer zicar. Então, e também aqui já para preparar minha despedida, né? Só agradecer ao torcedor que nos acompanhou aí desde as 9 da manhã, treinamento. Otávio vai jogar com Sub-20. Hoje tem Cruzeiro Sub-20 na TV Cruzeiro. Tem também as cabulosas na Sport TV, Fluminense e Cruzeiro, Campeonato Brasileiro. E sigam ligados na Samuca TV, que daqui a pouquinho já tem a live das 11h30 e à noite também tem live. Valeu, Patricão.